Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta manhã, com o objetivo de compartilharmos da Sua palavra. É um texto que parece meio confuso, mas, pelo contrário, ele tem como objetivo fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e nos convida a valorizar a palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus. Não sei se os irmãos estiveram atentos com a leitura, mas desses versículos, 23 versículos do capítulo 8 de Zacarias, quase que toda a unanimidade tem repetida uma instrução importante para cada um de nós, nos convidando a pensar que o norte da nossa vida, passado, presente e futuro, está ligado à palavra de Deus. Olha só, versículo 1. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Aí vem o versículo 3, versículo 2. Assim diz, que é a palavra, assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 3. Assim diz o Senhor. Isto é, assim está na palavra do Senhor. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. São expressões repetitivas, mas são repetições que nos convidam a uma profunda reflexão. O quadro aqui era um quadro terrível. Um quadro terrível. O povo de Israel estava cativo há 70 anos na Babilônia. E a palavra foi revelada a Zacarias, porque foi percebido dentro daquele contexto ali da Babilônia que estaria acontecendo uma mudança de governo político naquela cidade, naquela região. E era um momento do povo ouvir estas palavras, para que acontecesse naquele momento e no momento futuro, que ainda vai acontecer, a completa restauração de Israel. A palavra-chave aqui é restauração. E uma forma de colocar no coração do povo que haveria de acontecer e vai acontecer a restauração era essa repetição de palavras. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Me perdoe, mas eu preciso falar isso. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 17.
E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Não, versículo 18. E a palavra do Senhor dos Exércitos. Versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tem um versículo aqui que ele inicia falando, versículo 14 mesmo. Olha só. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. E ele encerra esse versículo repetindo essa mesma coisa. Quando vossos pais me provocaram a ira, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual é a primeira lição que nós trazemos com isso? A primeira lição que nós trazemos é que precisamos estar firmados na palavra do Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? É o nosso Deus. E que palavra é essa? No contexto em que nós estamos vivendo, é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Aquilo que foi escrito pelos patriarcas, pelos profetas, pelos juízes, que foi vivido e que hoje está compilado na Bíblia Sagrada para cada um de nós compreendermos e aplicarmos na nossa vida espiritual. Então, não é à toa que o escritor trouxe esse título, Um Deus Perito em Restaurar. Nós trabalhamos com perícia lá na Justiça e em Minas, então, isso restaurar é quase que uma palavra padrão, né? As cidades históricas mineiras constantemente estão passando por restauração e às vezes precisa da intervenção da justiça. E a primeira coisa que se faz quando vai buscar uma restauração de alguma casa, de alguma igreja, de alguma praça, é alguém que conhece a história daquele monumento que vai ser restaurado e que esse alguém seja perito, isto é, seja especialista em restauração. Não é qualquer um que faz uma restauração. Um pedreiro, ele pode construir uma bela casa, um belo edifício, mas às vezes ele não tem a habilidade o suficiente para restaurar um monumento histórico. Então precisa de alguém que tenha competência para isso. E quando a gente pensa assim, através da leitura desse texto, e olha para Israel hoje, a gente vai em Jerusalém e vê tanta coisa bonita, mas antes de tudo aquilo que nós vemos lá hoje, a beleza era muito maior. Era muito maior. Primeiro porque foi criado para ser a menina dos olhos de Deus. E ao longo da história, desviou da presença do Senhor. E sofreu e viveu imensas guerras e destruições. Basta nós observarmos, por exemplo, o templo, né? Hoje ele não existe mais, mas vai existir. E nós vamos lá, achamos toda a beleza, é-nos apontado o lugar onde estava o templo, mas ele não está lá, mas vai estar. E é nesse momento aqui que Zacarias está falando, que vai estar. E ele confirma isto que vai estar
não por palavra dele. E é por isso que tem essa repetição aqui de palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai acontecer isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai acontecer aquilo. E olha o que vai acontecer conforme descreveu o escritor aí da nossa lição nessa parte de restauração. Há uma série de cenários que o Senhor descreve neste texto que satisfaz todas as necessidades do povo. 7 coisas interessantes acontecerão na experiência da nação. Há de acontecer isso no reinado milenar de Cristo. E é o ponto-chave fundamental de Zacarias 8, o reinado milenar de Cristo. Restauração, número 1, restauração em lugar de desvio. Mas como isso vai acontecer? Israel está em guerra, hoje, agora, estão bombardeando lá. Eles também estão atacando. Grande parte das nações estão declarando publicamente: Israel tem que parar com os ataques. Israel tem que fazer isso. Israel tem que fazer aquilo. E aí, lá pelas tantas, eles falam, os terroristas, o Hezbollah e outros mais, eles parece que falam com menos veemência, como se a culpa toda fosse de Israel. O certo é que Israel, e é o que o texto aqui nos transmite, não está sujeito a nenhuma força do destino. É destino de Israel passar pelo que está passando. Não. Nenhuma força de governante ou dominador. Mas ele está sujeito, a nação de Israel está sujeita ao Senhor dos Exércitos. Em que pese o povo, historicamente, religiosamente, ter desprezado o Senhor, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Em que pese esteja acontecendo isso. Toda a trajetória do povo de Israel está sob o comando da palavra do Senhor dos Exércitos. Não são os povos que vão dominar e dizer o final de Jerusalém. Não. Ainda que levantem exércitos poderosos, como ao longo da história tem se levantado. Ainda que o que nós achamos belo hoje lá, muita coisa vai ser restaurada. Porque o Senhor dos Exércitos está nesse comando. E quando a gente pensa em Israel, nessa circunstância de Zacarias 8, que fala de restauração, a gente fortalece a nossa fé. Por quê? Porque o que nós esperamos não é fruto do destino, não é fruto do acaso, não é fruto de governância política ou religiosa, seja ela qual for. Mas o que nós vivemos e alimentamos a nossa esperança, e é por isso que estamos aqui, é em função da palavra
do Senhor dos Exércitos. Do Senhor dos Exércitos. E isso alimenta a nossa fé. E isso deve fortalecer a nossa esperança. Que o que está escrito nessa palavra, no contexto da igreja hoje, há de acontecer, em que pese os ataques que a igreja tem sofrido e recebido, em que pese os desvios que Satanás tem procurado colocar e os tropeços para nós como integrantes da igreja e tem derrubado muitos de nós, mas não ficaremos caídos, não seremos destruídos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, está na sua palavra. E isso fortalece a nossa fé, revigora a nossa esperança e nos dá a condição de compreender isso. Humanamente falando, ainda que conhecendo muito pouco, como nós conhecemos, do poderio bélico de Israel e das nações que estão contra Israel e dos grupos terroristas que estão contra Israel, a gente não perde a esperança de que esse plano que nós conhecemos como plano divino, plano de Deus através do céu, há de se realizar, de concretizar. Haverá de acontecer o reinado de Jesus Cristo em Jerusalém. Quando a gente fala isso, às vezes com pessoas até mais cultas, a gente vê um riso sarcástico das pessoas, porque estão assim agindo pela carne. Mas quando nós pensamos no aspecto da fé que está no nosso coração, nós compreendemos que realmente Deus está no comando de todas as coisas ao longo da história e continuará no comando de todas as coisas. E aí o escritor aqui fala restauração em lugar de desvio, isto é, haverá de acontecer restauração de Israel, o templo haverá de ser restaurado, tudo aquilo que Deus planejou para o reinado de Cristo haverá de acontecer no milênio, no reinado milenar de Cristo. E é interessante pensar que nós, integrantes da igreja, iremos fazer parte desse reinado. É a Bíblia que nos diz. E nós precisamos confiar nisso. E que isso sirva para nos impulsionar a uma comunhão mais próxima de Deus. Porque nós estamos vivendo um momento da igreja muito desesperançoso. Os crentes tristes, falta de esperança, vivendo uma vida cristã como displicência, com descaso da palavra de Deus. E quando nós lemos um texto como esse, e o escritor fala, no segundo tópico aqui, paz no lugar de guerra. Isso é brincadeira. Paz no lugar de guerra. Olha o que está acontecendo lá no Oriente Médio agora. Pessoas sendo mortas, mísseis sendo lançados, governantes atacando, e aqui a palavra de Deus, haverá de acontecer paz em lugar de guerra. Versículos 4 e 5 do nosso texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um à mão o seu bordão,
por causa de sua muita idade, e nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, mostrando para nós que haverá esse momento de paz. Por quê? Porque Cristo veio para isso e não deixaram ele implantar, mas o comando de todas as coisas está sobre a sua palavra. E isso há de acontecer não por vaidade do próprio Cristo, porque ele não precisa disso, mas para ser fiel à sua palavra. Ser fiel à sua palavra. E essa fidelidade à palavra de Deus é algo que precisa ser restaurado na vida da igreja também. O trabalho do restaurador, ele é muito minucioso. Nós já tivemos oportunidade de acompanhar aqui em Murié mesmo, num processo em que instaurou a restauração de uma casa, de um monumento histórico ali, e os restauradores, com todo cuidado, raspando a pintura, passando pincel, mas com um cuidado, como se tivesse e realmente estavam mexendo com algo muito sensível, muito sensível. Esse restaurador precisa ser sensível. E sabe por quê que eu acredito que Jerusalém vai ser restaurada, que o templo vai ser reedificado, que as obras que precisam ser feitas ali serão feitas? Porque o restaurador escolhido por Deus é Jesus Cristo. Divinamente sensível. Sublimemente sensível. Jesus Cristo. E ele há de restaurar. Diz-nos o texto: salvação em lugar de dispersão. Versículo 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente, da terra do Ocidente, e traz-lo-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Isto é, todo Oriente e Ocidente, todos verão e reconhecerão o reinado milenar de Cristo. Todas as nações, todas as nações. Vocês poderiam dizer, mas o Vitor está falando besteira ali na frente. Não é possível que todas as nações curvarão diante de Israel, em Jerusalém. É por isso, irmãos, que está escrito aqui nessa palavra, como que fortalecendo na nossa mente: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse Senhor dos Exércitos é o restaurador de Israel. E esse restaurador é um perito. E esse perito é o próprio Cristo, o Deus da igreja. O Deus da igreja que nós professamos. E que tem o poder de restaurar a minha vida, a sua vida, já salvou. E tem o poder de restaurar, de nos santificar, de nos fazer cristãos mais ativos, mais dispostos, mais animados, com o coração voltado para o evangelismo. É constantemente a apreciação que nós temos de nós mesmos, e eu tiro por mim, quando vejo o descaso com tantas pessoas que estão ao meu redor e eu não tenho falado de Cristo para essas pessoas. E às vezes até parentes, pessoas que convivem diretamente conosco. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos: a igreja precisa pregar o Evangelho. Assim diz o Senhor dos Exércitos, igreja,
Somos nós que temos essa missão dada pela palavra de Deus, como missionários da nova aliança. Assim diz o Senhor dos Exércitos: quem crer vai para o céu, quem não crer vai para o inferno. E parece que nós estamos assim, como que bobados diante dessa verdade. E a palavra do Senhor, em diversos momentos que nós abrimos, ela nos mostra como está a nossa vida. Se nós pegássemos e tivéssemos um termômetro para medir o grau de calor da nossa vida espiritual, será que seria de calor ou de frieza? Seria de calor ou de frieza? E ele continua aqui, ó, transformar fertilidade em lugar de infertilidade. Bênção em lugar de maldição. Festa em lugar de jejum. Dignidade em lugar de hostilidade. Olha só. Nenhuma pessoa normal acreditaria que Israel, que Jerusalém iria passar num futuro bem próximo por essa restauração. Mas é a palavra do Senhor dos Exércitos. O mais otimista que você perguntar aí fora, o que você acha da guerra de Israel? Israel está todo errado. Jerusalém tem que ser varrida do mapa. E Israel também. Precisa dar espaço para o Hezbollah. Precisa dar espaço para os palestinos. Precisa ouvir esse, aquele outro. Precisa sentar na mesa de negociação com os terroristas. Essa é a concepção do mundo, de uma maneira geral. Mas não é assim que disse o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos disse outra coisa: olha, eu vou restaurar Israel. O meu reino milenar, que era para acontecer quando eu vim e vocês rejeitaram, vai acontecer. Eu vou restaurar aquela cidade. E vai haver beleza naquela cidade. E vai haver paz naquela cidade. Pergunta você se nas noites que estão acontecendo lá em Israel, nesses dias de hoje, se as pessoas, se os idosos estão nas praças, se as crianças estão nos brinquedos, correndo. Impossível. Impossível. Mas isso vai acontecer. Mas como vai acontecer? Diz o Senhor dos Exércitos. O perito em restauração. O mestre, o especialista. E se ele disse, e nós cremos nesta palavra que vai acontecer, muito mais temos que crer no instituto, na doutrina da santificação nas nossas vidas. Não podemos viver como crentes tristes. Não que saiamos para aí fazendo festas, batendo palmas e sorrindo para todo mundo, não estamos falando disso. Estamos falando da tristeza do nosso compromisso com Deus. Ele está vendo isso. Ele sabe com que sacrifício eu vim aqui hoje e você veio aqui hoje. Ele quer transformar isso em leveza na vida de cada um de nós. E ele pode fazer, só ele pode. A televisão não pode,
a família não pode, o dinheiro não pode, o grau de escolaridade não pode. Mas Jesus Cristo pode, Ele é especialista em restaurar. E Ele nos salvou, que é muito mais sério ainda. Ele nos salvou. E Ele quer a nossa santificação, dia a dia. Ele quer a nossa santificação. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, para mostrar para nós que a fala de restauração não é somente para Israel e Jerusalém, mas é para nós também. 1 Pedro 1, 25. A palavra do Senhor, olha só, as mesmas expressões lá de Zacarias 8. A palavra do Senhor, está falando para a igreja. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que Pedro está querendo dizer com isso aqui? A palavra do Senhor, ela é eterna. A palavra do Senhor é a expressão daquilo que nos trouxe salvação, né? Conforme nós vemos, palavra evangelizada. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só. Disse o Senhor dos Exércitos, o Senhor Salvador, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Vocês foram salvos, nós fomos salvos pela evangelização, que significa o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos investidos do poder de Deus. E esse poder de Deus, ele propicia a cada um de nós levantar a sua face, deixar de caminhar com aqueles joelhos trôpegos e prumar a nossa vida espiritual. Porque se nós assim agirmos, e depende de nós, Deus não faz isso por força, nem por violência. O restaurador não começa a busca da santificação na nossa vida sem eu querer. Não. Não. O restaurador dos prédios, dos monumentos, ele precisa de autorização de alguém que é detentor de autoridade sobre aquele objeto, para que possa iniciar o trabalho de restauração. E Jesus Cristo, ele precisa de nossa autorização para começar a tirar as impurezas de nossas vidas. E às vezes ele começa com objetos fortes, objetos ou instrumentos pesados, porque a sujeira é muita. Mas vai chegar em momentos que ele vai trabalhar conosco com instrumentos delicados, sensíveis, porque ele conhece que somos pó. Ele conhece a nossa sensibilidade. Ele conhece o que nós podemos oferecer para ele. Como fizemos hoje de manhã aqui, adoração, fruto do nosso louvor, da nossa adoração, com os lábios, com o coração.
Ele vai nos trazendo para esse momento. E isso é uma demonstração de que Ele está restaurando as nossas vidas, o nosso Deus. Não são os povos que determinam o futuro de Jerusalém, nem as resoluções ou sanções da ONU, nem a vontade do Islã ou qualquer outro grupo terrorista. Israel não está sujeito a nenhuma força do destino, mas sim à vontade e à palavra do próprio Deus. Zacarias capítulo 8, versículos 7 e 8, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Nós lemos esse texto. Essa expressão Oriente e Ocidente aqui nos sugere pensar que todas as nações irão de curvar diante do reinado de Cristo em Jerusalém. E isso nos faz pensar também em outra verdade estabelecida na sua palavra em relação às pessoas que rejeitam o evangelho de Cristo hoje, seja elas quem forem e de quaisquer nações. As que rejeitam Cristo hoje como Senhor e Salvador, um dia irão de curvar os seus joelhos diante de Jesus Cristo para serem lançadas no inferno com o diabo e os seus anjos. Se nós falarmos isso aí para um sem número de pessoas aí fora, eles vão dizer, olha, você está falando loucura. Esse Deus que você professa não é um Deus de amor? Não é um Deus de misericórdia? Não é um Deus de perdão? Não é um Deus da paz? Como é que ele vai colocar um monte de gente na frente dele, ajoelhada, num símbolo de arrependimento, né? Quando estamos de joelho, geralmente nos sugere pensar assim, para serem lançadas no inferno? Impossível disso acontecer. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos. E é por isso que é muito sério o compromisso que nós temos com as almas que ainda não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. E como integrantes da igreja precisamos estar atentos, dispostos a divulgar, a falar, a pregar, a viver o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Então, se nós pudéssemos intitular essa primeira parte, aqui, de tudo que já falamos, diríamos que quem determina o futuro é Deus. Quem determina o futuro é Deus. Não são os homens, não são as religiões, não são as nações, não são os grupos extremistas. Quem determina o futuro é Deus. Mas para que serve o futuro? Seria o segundo tópico para nós analisar. Para que serve o futuro? Para que Jesus vai querer reinar em Jerusalém de novo? Para que ele vai querer fazer isso? Ele tentou fazer quando veio e não deixaram.
Será que é, desculpa a expressão, uma birra de Jesus? Não, eu vou ter que reinar lá naquele povo. Primeira coisa, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Estava escrito, está escrito. Hã? Exato, está escrito. E a Bíblia diz que o Senhor vela pelo cumprimento de sua palavra. Pelo cumprimento de sua palavra. Então, não é fruto de vaidade dos céus, mas é o cumprimento da palavra de Deus que determina que no seu plano estabelecido de eternidade a eternidade, Jesus Cristo haveria de reinar em Jerusalém e todas as nações iriam ver esse reinado. E a igreja iria participar desse reinado com ele. Olha só o que ele diz sobre isso, Zacarias 8:3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Você volta de um lugar que você já esteve, não é mesmo? Já foi. Eu vou voltar lá, porque eu já fui lá. Jesus Cristo já esteve lá, em Jerusalém, para estabelecer o seu reinado. E não pôde estabelecer. E ele diz na sua palavra: eu vou voltar lá. Voltarei para Sião. E mais ainda, habitarei no meio de Jerusalém, isto é, estabelecerei a minha casa, o meu reino, no meio de Jerusalém. Como dissemos, se falássemos isso para as pessoas lá fora agora, diante desse quadro que está acontecendo lá, as pessoas diriam que nós estamos loucos. Mas é o que está na palavra do Senhor. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel. A cidade fiel. Porque ela foi infiel no passado, não é mesmo? E tem sido até agora. Jesus Cristo reclama: quantas vezes quis abrigar você, Jerusalém, e você não quiseste. Quantas vezes? E ainda hoje. Né? Mas a Bíblia diz que Jerusalém chamar-se-á cidade fiel. Aí mesmo em Zacarias 8:3. E o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Monte Santo. Não terá qualquer outro tipo de adoração, qualquer outro tipo de Deus, a não ser o Deus verdadeiro e fiel, Jesus Cristo. É muita coisa importante que Deus tem preparado e que Ele nos convida a participar com Ele. E é por isso que nós somos incentivados, nesta manhã, a viver uma vida cristã mais comprometida com as coisas de Cristo. Como nós estamos num emaranhado de coisas materiais, não é mesmo? Só temos tempo para as coisas materiais, é o trabalho, e justificamos com tanta veemência, porque não podemos ser realmente negligentes com o nosso trabalho, imprudente com as pessoas, inconsequente com o nosso conhecimento das coisas do dia a dia. Não podemos. Mas não podemos também deixar de lado as coisas espirituais,
a razão da nossa fé, da nossa esperança. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Somos nós que somos responsáveis por trazermos impulso espiritual na igreja, porque o poder de Deus aperfeiçoa em cada um de nós para levar esse evangelho. O evangelho que nós conhecemos, que nós vivemos, que nós professamos como razão da nossa fé. Oi? Ageu contra Zacarias naquela época falavam era a necessidade de buscar a Deus para a reconstrução, né? Então Ageu, por exemplo, ele vai falar que eles estavam reconstruindo a cidade, as casas dele, mas não estavam construindo o templo, né? Então o Senhor Jesus ele mesmo traz uma palavra lá em Lucas capítulo 11, né? Versículos 24 a 26, que ele fala lá que quando o espírito imundo sai da pessoa, ele volta depois e acha a casa arrumada, tornada, e ele fala, vou levar mais 7 espíritos. Então ele está falando ali sobre como que é fútil a gente tentar se consertar. Né? Quando a gente tenta se consertar sem o Senhor, né, isso não adianta de nada. Então é isso que o Senhor Jesus ele fala. Então, quando a gente tenta fazer algo sem o Senhor, né, por trás, a gente está fadado para fracasso. Por isso ele fala como um povo ali que estava reconstruindo cidades. Para reconstruir sem o Senhor não vai adiantar de nada. Por isso que ele fala, inclusive na última lição que a gente estudou, né? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E é interessante o que você está falando, Israel, está aqui no texto, porque se o próprio governo atual de Israel quiser restaurar, ele não pode, ele não consegue, ele não tem elementos para fazer isso, porque vai caracterizar algo da ação humana, do poder bélico humano, do poder filosófico, científico, cultural, que é vasto em Jerusalém, mas não é esse poder que vai restaurar Jerusalém, não é mesmo? Não é. É o Senhor dos Exércitos, que o escritor chama aqui, e eu gostei desse título, perito, né? Olha ele, perito em restaurar, ainda que o exército de Israel hoje seja poderosíssimo e que tente refazer aquele quadro lá, né? Restaurar Jerusalém. Não é assim. É de acordo com o plano do Senhor dos Exércitos. E isso traz uma mensagem para nós também, né, Ismael? Não somos nós que vamos santificar a nossa vida por nós mesmos. Eu vou santificar a minha vida indo na igreja. Eu vou santificar minha vida dando ofertas. Eu vou santificar minha vida lendo 4, 5, 10 vezes a Bíblia esse ano. São até condutas importantes. Não vejo nada de ilícito nisso. Mas não é assim que se restaura uma vida cristã, né? Santifica as nossas vidas. É a palavra de Deus. O nosso querer pela palavra de Deus. O nosso nutrir da palavra de Deus, né? Nutrientes sadios, sólidos e importantes para a vida de cada um de nós. Então, para que serve o futuro no que diz respeito a esse reinado milenar? Justamente por isso, que a palavra do Senhor dos Exércitos diz: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Foi Jesus que disse, ele vai voltar e vai estabelecer o seu reinado lá em Jerusalém. Não é o governo de hoje e de amanhã ou de depois. Atos capítulo 15, versículo 15 e 16, também deixa uma mensagem interessante para nós sobre isso.
Atos. Como está escrito. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei, olha a expressão aí, e voltar. E a outra expressão, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Referindo-se a esse momento em que o Senhor voltará a Jerusalém, reedificará aquela cidade. Os monumentos religiosos, referindo-se ao tabernáculo, a casa do Senhor. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-los. Então, para que serve o futuro? Para que esse especialista em restauração, Jesus Cristo, cumpra a sua palavra e restaure Jerusalém de acordo com o que foi escrito. E o que me impressiona de tudo isso, quando estava estudando para essa lição, que eu fiquei pensando assim, mas onde nós vamos estarmos? Né? A igreja vai estar. E é por isso que é importante nós sabermos disso. Né? Nós vamos estar participando do reinado de Cristo. Olha que privilégio. Nós vamos estar, Igreja de Cristo, participando do reinado de Cristo. Isso é um privilégio muito grande para nós. E, portanto, deve nos impulsionar, né, a viver uma vida cristã mais sadia, mais próximas do nosso Deus. Amém.